Hoje vou explicar-te tudo o que precisas de saber para começares a investir. Se sentes que não sabes nada sobre investimentos, eu vou-te prometer isso muda hoje. E até vamos fazer umas contas para perceber quanto é que precisas de investir para ser milionário, não é tanto como tu pensas, e quanto é que vais pagar de impostos. Para começares a investir, precisas de saber 10 coisas que, se aprenderes hoje, eu garanto que o teu eu do futuro vai te agradecer para sempre. A primeira coisa é a base de tudo. Porquê investir? E aqui eu gostava que metesses uma coisa na tua cabeça. O dinheiro não passa de uma ferramenta. Ele dá-nos conforto, dá-nos segurança, porque nós usamos o dinheiro como uma ferramenta de transação para comprar coisas que queremos e precisamos. O que acontece com a maior parte das pessoas é que nós damos o nosso tempo para gerar dinheiro. Chama-se trabalhar. Só que com os investimentos a ideia é completamente diferente e isto às vezes até faz confusão na cabeça das pessoas. Porque nós vamos usar a ferramenta dinheiro para gerar mais dinheiro. Claro que vamos ter sempre que despender algum tempo a perceber onde é que vamos investir, como tu estás a fazer com este vídeo, mas a ideia é que o valor do teu dinheiro é que vai gerar mais dinheiro e não o tempo que gastas. E depois existe outra coisa que é, como já falámos há uns vídeos atrás, o dinheiro está constantemente a perder valor para a inflação. Portanto, todo o dinheiro que tu tens no banco, hoje, daqui a um ano, à partida vai valer menos. E, portanto, a importância e a base de investirmos é, no mínimo, não perdermos poder de compra de um ano para o outro. Imagina que tu tens 1 euro guardado e ele hoje dá para comprares uma garrafa de água que custa 1 euro, mas em 2025 o preço da água sobe por um conjunto de razões, passa a custar 1,10 €. Se tu simplesmente guardares esse euro, tu já não vais conseguir comprar a garrafa de água. Portanto, o que tu queres, no mínimo, é fazeres um investimento que te permita acompanhar essa subida de preços. Idealmente, e por isso é que é importante escolher o investimento certo, nós queremos que esse euro cresça para o ano para 1,5 € para conseguirmos comprar não só a garrafa de água, como ainda umas pastilhas da Bubalu. Dito isto, a segunda coisa importante de perceberes é como é que o teu dinheiro pode gerar mais dinheiro. Como é que se faz dinheiro? Naturalmente que existem muitas formas diferentes de fazer dinheiro, mas no que toca a investimentos, o que nós estamos à procura é de retorno. E atenção, eu não sou consultor financeiro, apenas vou falar daquilo que tem resultado para mim. E claro que o que nós queremos é retornos de 100%, 200%, 500%, mas isso não é realista. Tu até se calhar podes ter sorte, podes descobrir uma coisa super no início e conseguires isso 1 ano, conseguires isso 2 anos. Agora, se fosse fácil atingir esse tipo de retornos, toda a gente no mundo era milionária. Então, o que para mim é o mínimo ideal de crescimento médio ao ano é entre os 8% e os 10%. Só que, infelizmente, não existe, e é a primeira coisa para onde a gente olhamos, um plano de poupança que nos dê esses retornos. Então cá em Portugal, vamos dizer que tu te queres rir, queres passar ali um serão divertido. Não vais ver shows de comediantes. Vai abrir os sites dos bancos e vê as taxas de juros que eles te dão nos planos de poupança-reforma. Ri para não chorar, mas se os planos de poupança-reforma estão fora da equação, então onde é que as pessoas normalmente investem o seu dinheiro? E aqui provavelmente tu já ouviste falar, investem em ações. Mas o que é uma ação? De uma forma muito resumida, é uma parte de uma empresa. Ou seja, imagina que tu compraste uma ação da Apple. Na verdade, tu és dono de um bocadinho muito pequenino da Apple. Mas como é que se ganha dinheiro por comprar uma ação? E aqui há duas respostas. A primeira é, se tu comprares uma ação de uma empresa em que tu acreditas e a empresa realmente produzir bons produtos ou vender bons serviços, o preço dessa ação vai aumentar. Porquê? Porque vai ser mais procurada, mais pessoas vão ver que aquela empresa vai fazer um bom trabalho e então vão querer ter aquela ação, ao mesmo tempo que a empresa também vai apresentar resultados melhores no final do ano e tudo isso faz subir o preço da ação. Portanto, imagina que tu compraste a ação da Apple a 100 € e passado um ano ela vale 120. Se tu venderes, fizeste 20 €. A outra maneira é através de dividendos, que são pagamentos regulares que algumas empresas fazem, não todas, aos seus acionistas. Portanto, tu, de mês a mês, ou de 6 meses em 6 meses, ou de ano a ano, depois depende de cada empresa, estás ali a receber um pagamento por seres acionista daquela empresa. Este, malta, é o princípio básico de fazer dinheiro com o vosso dinheiro. Só que aqui agora entra a 8ª maravilha do mundo. Os juros compostos, porque vamos dizer que tu compraste a ação da Apple e no primeiro ano ela valorizou 20%, então tu chegaste ao final do ano e essa ação valia 120 €, tu tiveste um lucro de 20 € se a vendesses. Agora, vamos dizer que tu ficavas com a ação e no ano seguinte ela valorizava novamente 20%. Tu não ias ganhar mais 20 €, porque o que acontecia é que ela ia valorizar 20% sobre os teus 120 €. Ou seja, se tu vendesses a ação no final do segundo ano, tu ias ganhar 20 do primeiro mais 24 do segundo. E os juros compostos são isto mesmo. Quanto mais dinheiro tu lá tens e quanto mais o teu portfólio cresce,
mais fácil é fazer uma quantidade maior de dinheiro. Os juros compostos são de tal maneira uma ferramenta tão poderosa que tu não vais acreditar quanto é que precisas de investir por mês para seres milionário. Eu já te vou dizer isto mais à frente no vídeo, mas por agora a próxima pergunta é: mas quando é que deves começar? Quanto mais novo começares, melhor, porque mais tempo vais ter para usufruir do poder dos juros compostos, meu. Quem me dera a mim ter começado a investir aos 15, aos 16, aos 18 anos, infelizmente só comecei aos 25. E depois existe outra coisa que eu quero mesmo que vocês metam na cabeça, que é: os investimentos precisam de tempo para render. Vou-te dar um exemplo daquele que agora sabemos que foi um excelente investimento nos últimos 10 anos, as ações da Nvidia. Pois bem, tu olhas para o gráfico a 10 anos e dizes assim: pá, excelente investimento, isto foi sempre a subir. Mas se tu começares a fazer zoom, existem lá semanas ou até meses em que a ação caiu. Portanto, o que é que acontece? Se tu comprasses no dia 1 do mês e a ação foi caindo e vendesses no dia 15, tu ias perder dinheiro com a Nvidia. Tu precisaste de um longo período de tempo para ela ser super rentável, e é isto que eu quero que tu percebas. Até os melhores investimentos, a certo ponto, vão cair porque o mercado está em queda e tu tens que conseguir segurá-lo. Investir deve ser sempre um plano a longo prazo, a 10, a 20, a 30, a 40, a 50 anos. Porque se for, tipo, vou comprar a ação para vender daqui a 2 meses. Malta, isso não é investir. Isso é outra coisa que se chama trading, que é basicamente a mesma coisa do que fazeres uma aposta. Pensa só nisto. Se um gajo que está em Wall Street e tem muito mais conhecimento, informação e connects que tu, tem dificuldade em fazer uma trade bem sucedida, agora imagina tu. Portanto, é importante investir a longo prazo e começar a investir o quanto antes. Só diria que há 2 coisas que deves fazer antes de começar a investir. Se tiveres créditos com uma taxa de juro alta, tipo 7, 8, 10%, 12%, meu, paga-os antes de investires o que quer que seja, porque esses créditos estão ativamente a tirar-te dinheiro todos os meses. E a segunda coisa é, se ainda não tiveres um fundo de emergência, também já fiz um vídeo sobre isso, cria um. Quando estas 2 coisas já estiverem feitas, estás pronto para começar a investir. Se estás a achar este vídeo útil, a única retribuição que eu peço é que subscrevas aqui o canal, fico mesmo muito agradecido. Naturalmente, a quarta pergunta é: quanto é que devemos investir? E aqui, meu, a minha mentalidade é: nós só vivemos esta vida uma vez, portanto, não adianta de nada estarmos a poupar e a viver, nunca comer fora, não fazer nada só para poder investir ao máximo para depois, quando tivermos 80 anos, aí começamos a viver. Não, nada disso. Eu acho que é muito importante vivermos hoje e gastarmos hoje dinheiro nas coisas que gostamos. O único senão é que ao mesmo tempo temos que ter noção que se tudo correr bem, daqui a 30, daqui a 40 anos, ainda cá vamos estar. Portanto, também temos que ter um olho no futuro, também temos que o planear, e por isso é que é importante investir. Então o que eu te diria é para investir mensalmente aquilo com que te sentires confortável. Os especialistas normalmente recomendam entre 10% a 20% daquilo que tu ganhas, mas meu, ninguém te impede de hoje começares a investir, nem que seja 20 euros por mês, e daqui a 6 meses dizes: não, agora vou investir 50, ou agora vou investir 100. Está sempre na tua decisão. Tem só atenção a um erro que muita gente faz, que é o pensamento de: eu não tenho grandes possibilidades de investir neste momento, só podia investir 20, 25 euros, portanto, é pouco dinheiro, é melhor não investir nada. Malta, isso está totalmente errado. O valor que te vai dar investir 25 euros por mês é imensurável. O dinheiro que esses 25 euros te vão gerar vão ser importantes, porque 1 euro é melhor que 0 euros. Mas mais do que isso, tu vais começar a aprender a investir, vais começar a aprender como lidar com os sentimentos de um investidor, porque eu garanto, quando o mercado baixa, meu, aquilo é como se fosse uma faca no teu coração. Mas quando sobe, meu, tu sentes que és o maior do mundo. Isto no início. Depois, quando já tens 1, 2, 4, 5 anos disto, vais ficando cada vez mais indiferente aos sentimentos do mercado. E isto leva-te a uma coisa muito boa, que é: tu ages com a cabeça em vez de agir com o coração. Então, o meu conselho é que comeces mesmo a investir assim que possível, nem que seja 15 euros, porque vais desenvolver as tuas skills como investidor, e depois, quando já tiveres ali um dinheirinho mais à séria para investir, já vais partir de um ponto de partida muito superior a alguém que só começasse a investir aí. Neste momento, já te encontras na posição de saber a quinta coisa: como investir. Como é que se compra uma ação a um ETF? E aqui tu vais precisar de uma corretora, que é quem vai fazer a ponte entre ti
e o mercado. Tens várias opções no mercado e uma das que eu uso porque é muito fácil de usar é a Trade Republic, que está a patrocinar o vídeo de hoje. Trata-se de um banco alemão totalmente licenciado e com os depósitos cobertos até 100 mil euros, como todos os outros bancos, que já conta com mais de 4 milhões de clientes na União Europeia. E a Trade Republic torna o processo de investir mesmo muito fácil. Basta ir ao primeiro link na descrição, criares uma conta totalmente gratuita. Como vês, a aplicação é super minimalista. Vamos aqui clicar em adicionar porque o primeiro passo é adicionar dinheiro. E repara que em menos de nada já tenho os 1000 euros disponíveis. Depois, para comprar a ação ou ETF, basta clicar em procurar. Podemos ver aqui os top movers de hoje, podemos ver tendências, pesquisar por ações, ETFs. E eu, por exemplo, vou comprar o SP500 acumulativo da Vanguard, custo anual 0,7%. Tens aqui as informações todas, temos aqui a composição do índice. Já vamos falar um bocadinho mais sobre isso, mas clicamos aqui em comprar. Repara que podemos fazer um montante em que compramos no momento. Podemos comprar as ações completas, dar uma ordem para só comprar quando a ação atingir X valor, ou até que o plano de poupança começar a investir a partir de 1 euro. Eu, por exemplo, vou fazer a compra de 10 ações deste ETF e repara que aqui no saldo já consigo ver os 976 euros que tenho investido e os 23,68 que ainda tenho disponível e que posso usar com este cartão da Trade Republic. Sim, porque estamos a falar de um banco onde podemos guardar dinheiro e temos um cartão, quer físico como também virtual, com que podemos gastar esse dinheiro. Acontece que a Trade Republic ainda tem mais uma coisa muito interessante, que é sobre o dinheiro que tu lá tens disponível não investido, tu estás a ganhar neste momento 3,5% ao ano pagos mensalmente. Atenção que esta taxa não é fixa, acompanha a taxa do Banco Central Europeu, mas é uma ótima maneira, no mínimo, de protegeres contra a inflação. Imagina que tens lá dinheiro que não queres investir todo de uma vez. Então tu estás a ganhar algum retorno nesse dinheiro também. E ainda tens o Saveback, em que 1% da maioria das tuas compras são reinvestidos num plano de poupança à tua escolha. Aconselho-te mesmo a experimentares, é totalmente gratuito. Eu já usava a Trade Republic muito antes deles patrocinarem ou sequer de existir este canal. Gosto muito, tens aí o link na descrição. Posto isto, a próxima coisa que precisas de saber é então como é que escolhes as melhores ações. Aqui o primeiro conselho que eu te dou é olhares para coisas que tu gostas, que são do teu interesse. Imagina que tu gostas de tecnologia, então faz todo o sentido olhares para empresas tecnológicas. Porquê? Porque se já é uma coisa que tu gostas, então tu já vais entender melhor toda a dinâmica da empresa, até se calhar já sabes o que é que eles têm mais ou menos planeado no futuro. É sempre muito mais fácil investirmos em áreas que nós gostamos, mas depois existem duas ferramentas para conseguirmos analisar se uma ação é boa ou não é. Estou a falar da análise técnica e da análise fundamentalista. A análise técnica olha para os gráficos e tenta prever, baseado nos padrões do passado, o que é que vai acontecer no futuro. Também existem algumas ferramentas que já foram comprovadas algumas vezes e as pessoas tentam aplicar ao gráfico de uma determinada ação aquela ferramenta para tentar ver se a ação vai para cima ou se vai para baixo. A análise fundamentalista tem mais a ver com aquilo que é o CEO e os administradores da empresa, quais é que são os resultados da empresa, qual é a filosofia da empresa, se as pessoas que lá trabalham são boas, no fundo, qual é a qualidade da empresa. Pessoalmente gosto mais desta última análise porque, como invisto a longo prazo, são os fatores mais importantes, mas diria que o mix dos dois é a coisa mais inteligente. Agora, também te vou ser honesto, acertar numa ação se vai para cima, se vai para baixo, é quase impossível. Repara, a maior parte dos profissionais falha nisto. Ou tu tens algum inside information incrível, ou sabes coisas que a maior parte das pessoas não sabem. Por exemplo, foi o que me aconteceu a mim com a Nvidia, porque estou muito dentro do ramo da tecnologia e percebi, não, espera, isto aqui vai ser uma coisa muito importante porque mais ninguém está a fazer GPUs e os GPUs vão ser muito importantes. Agora, tirando estes dois casos em específico, sobretudo a curto prazo, esquece adivinhares por onde é que uma ação vai. Não vai acontecer. Se adivinhares, foi tipo 95% de sorte e 5% de conhecimento. Por isso, e vou outra vez bater na mesma tecla, o mais importante é investir a longo prazo. Porque se tu olhas para uma empresa como a Apple e dizes assim, pá, nos últimos 15 anos, super sólidos. Então, podemos prever, não sei se este ano se vão portar bem ou não, mas nos próximos 15 anos, à partida também vão ser sólidos. Mas então, que ações é que eu compro? E malta, mais uma vez, isto não é aconselhamento financeiro, eu estou-te a falar do que eu faço, do que funciona para mim e da minha experiência. E como já te disse, eu pessoalmente acho que tentar escolher e acertar numa ação única é demasiado arriscado. Portanto, sim, eu tenho umas ações aí espalhadas, mas o grande bolo do meu portfólio não está numa ação individual ou em ações individuais, está sim num fundo de indexação. Então, e o que é isso de um fundo de indexação? Basicamente,
é como a primeira liga das empresas. Agrega as melhores empresas de cada ramo por ordem de sucesso e podem haver entradas e saídas consoante a performance dessas empresas. É literalmente a mesma coisa que a Liga Portuguesa, mas com empresas. E existem fundos de indexação para muitas coisas no mercado, para mercados emergentes, só para empresas tecnológicas, mas o que eu pessoalmente gosto mais é o SP500. Este, que foi o ETF que me viste a comprar há pouco, e já te vou explicar a diferença entre um ETF e um fundo de indexação, segue 500 das melhores empresas dos Estados Unidos. Eu gosto do SP500 porque, como tu reparaste, permite com um clique comprares uma parte de muitas empresas. Imagina o que era estar a comprar ação por ação das 500 maiores empresas. E depois, mesmo em termos de custo, o preço de entrada seria elevadíssimo, enquanto que aqui foi 97€. E depois tens outra coisa, que são 500 empresas muito capazes, 500 das maiores dos Estados Unidos, que atuam em vários setores de atividade. E se por alguma razão alguma dessas empresas tiver uma má performance, ela vai ser equilibrada pela boa performance de outras empresas. Portanto, acaba por ser um investimento menos arriscado, mas claro, também tens menos potencial de lucro versus, por exemplo, uma ação individual. Pois bem, lembras-te eu há um bocadinho atrás de ter dito que estava à procura de um retorno entre os 8% e os 10% ao ano? Pá, porque sou uma pessoa mais conservadora, sou averso ao risco, eu gosto das coisas um bocadinho mais seguras e não me importa de ir crescendo mais lentamente, mas sempre com segurança. Pois bem, o SP500 nos últimos 20 anos, já ajustado à inflação, deu um retorno médio de 9,8% com os dividendos reinvestidos. Ou seja, historicamente era exatamente isto que eu estava à procura. Além disso, a maior parte do SP500, as empresas, os chamados Mag 7, são tecnológicas, é uma área que me interessa muito. Também gosto muito da economia dos Estados Unidos, é uma área que me interessa, portanto está tudo certo. E uma coisa muito importante que muita gente não sabe é que quando fores pesquisar um ETF, pode-te aparecer lá ACC ou DIST. Eu pessoalmente compro o ETF ACC, ou seja, acumulativo. Os tais dividendos que falámos há bocadinho, automaticamente reinvestidos. O DIST significa que vai ser distribuído, ou seja, os dividendos que algumas das empresas pagas são-te pagos a ti e depois tu tens que os declarar anualmente. É mais confuso. E uma nota engraçada relativamente ao SP500, que é, nos seus mais de 100 anos de história, qualquer pessoa que tenha comprado SP500 e tenha guardado durante 20 anos pelo menos, nunca perdeu dinheiro. Não existe uma pessoa que tenha segurado SP500 durante 20 anos e tenha perdido dinheiro. Mais uma vez, a importância de investir a longo prazo. Mas então, qual é que é, afinal, o melhor fundo de indexação para comprar? Um fundo de indexação é algo que tem um valor fixo e que tem que ser comprado totalmente. E é aqui que entra a história dos ETFs, ou Exchange Traded Funds, que basicamente permitem-te comprar só frações desse fundo de indexação. Tipo, o SP500 está a $5.700, ou seja, eu tinha que pagar este valor na totalidade para ter uma parte deste fundo de investimento. Já com ETF, isso não é necessário, como tu viste, eu comprei uma parte por 97€. Quanto a fundos de indexação, aqui é onde vai entrar a tua pesquisa. Eu já te falei do meu pessoal preferido, mas isto é só o meu, eu sou só um gajo na internet a fazer vídeos e tu não deves comprar alguma coisa só porque eu estou a dizer que é o meu preferido. Agora, só para esquematizar aqui um bocadinho, SP500, 500 das maiores empresas dos Estados Unidos que acompanha 11 setores de atividade diferentes. Tens também um fundo de indexação global que acompanha a performance das melhores empresas do mundo inteiro. E também tens indexação de mercados emergentes como a China ou como a Índia. E estes são assim os principais, mas depois existem muitos outros, como por exemplo o Nasdaq, que só faz o tracking de tecnologia. Ora bem, agora está na hora de pensar no futuro. Quando é que eu vendo e vou pagar impostos? Claro que vais pagar impostos, quer quando venderes uma ação ou um ETF, quer quando receberes dividendos deles. Atenção que tu não pagas imposto sobre a ação toda, tu pagas imposto sobre o teu lucro. Imagina que compraste uma ação a 100€, vendeste a 200, então o teu lucro, esses 100€, é que vai ser taxado e neste momento é taxado a 28%. Portanto, nesse caso em específico, irias pagar 28€ de imposto. Existem depois aqui algumas nuances, como venderes alguma ação que estejas em perda para conseguires descontar essas perdas dos teus lucros e não pagares tanto, mas isso já são coisas mais complicadas. Então, mas e quando é que deves vender? É assim, na minha opinião, idealmente nunca. Seria algo que passavas para o teu filho, porque assim é que se cria uma riqueza geracional, como temos pessoas que a gente bem conhecemos. Mas a verdade é que também podes vender, quando estiveres mais velho. Quando já tiveres dado um bom tempo ao teu dinheiro para ele gerar mais dinheiro e depois podes ir levantando aos poucos
e vivendo desses rendimentos das ações que tu vendes. Ou também podes, por exemplo, vender para concretizar algum objetivo importante que tens, como por exemplo, comprar uma casa. Agora, malta, eu sei que isto é super aborrecido, eu estar-te aqui a dizer para investir e para escolher os louros daqui a 20, 30 anos, mas, malta, é mesmo importante pensar no futuro. À partida, nós vamos estar vivos, a medicina só está a ficar cada vez melhor e, às vezes não é má ideia sacrificar um bocadinho hoje para teres um amanhã melhor, o chamado dar um passo atrás para depois dar dois à frente. Então, mas Bernardo, tu disseste que para ti nunca vendias, isso quer dizer que tu nunca vais escolher os louros dos teus investimentos? Não. Isso é outra questão que para mim é mais inteligente, que é tu ires pedindo empréstimos anuais que vencem ao final do ano e dares como colateral os teus investimentos. Claro, não vais pedir do bolo total, mas imagina que tu já tens tipo 500 mil em investimentos. Se tu pedires, imagina 10%, então tu vais ter 50 mil euros completamente gratuitos de cash flow, depois vais ter que o pagar no final do ano, mas entretanto as tuas ações já subiram, portanto tu se calhar no ano a seguir pedes 13%, pagas esses 50 mil euros, ficas com 50 mil euros para usar. E atenção, isto aqui é uma forma muito fácil de exemplificar uma coisa que é muito mais complicada, aliás, só isso seria um vídeo bem longo. Isso já é tipo tratar finanças no nível assim expert, no nível que os ricos fazem. Ora, décima coisa que tens de saber e que é muito importante, porque se calhar agora já viste o vídeo todo com atenção, estás entusiasmado, queres investir, mas precisas de saber se é arriscado investir. Malta, vamos deixar aqui uma coisa clara. Não existem garantias. Se tu investes alguma coisa, existe a probabilidade de a perderes. Agora, lá está, é sempre um jogo de probabilidades. Se tu investires numa coisa muito mais arriscada, a probabilidade de perderes dinheiro é maior, mas também podes ter ganhos potenciais maiores. Se tu investires numa coisa mais segura, já com um historial muito grande, então a probabilidade de perderes dinheiro é menor, mas continua a existir. Mais uma vez, é importante fazermos gestão de risco e é por isso que eu gosto mais de um ETF do que de uma ação individual, porque imagina, a Apple amanhã, pode não fazer grandes produtos, pode cair. Agora, se o SP500 cair, aí esquece, significa que os Estados Unidos aquilo está uma verdadeira casa a arder. E se os Estados Unidos está uma casa a arder, então é porque o mundo inteiro está uma lareira que nem é bom. Se pode acontecer, pode, mas parece-me pouco provável. Lembra-te sempre disto, quanto mais tempo tiveres no mercado, mais tempo vais ter para recuperar de uma eventual queda. E melhor do que isso é que o que acontece tipicamente a seguir a uma grande queda é que há ganhos muito interessantes para serem feitos. Quando há uma queda, é a melhor altura para comprar. Ora então, chegou a altura de respondermos à pergunta literalmente de 1 milhão de euros, que é quanto é que tu precisarias de investir por mês para teres 1 milhão na conta. Podes fazer esta conta em qualquer calculadora de investimentos que encontres no Google, mas assumindo que tu tens uma taxa de retorno de 8%, que até é abaixo da taxa média dos últimos 20 anos do SP500, e que ganhas em média esse 8% durante 40 anos, tu precisas de investir 300 euros por mês para teres 1 milhão na conta ao fim desses 40 anos. Portanto, demora tempo, mas não é impossível. E o melhor é que desse 1 milhão que tu tens na conta, tu apenas lá meteste do teu dinheiro 144 mil euros. Tudo o resto veio dos juros compostos.